minha história na política começa em Araraquara. Eu comecei a participar de grupo de jovens da Igreja Católica e aí me envolvi com a primeira campanha eleitoral do PT, em 1982, campanha para governador, deputado, vereadores. Eu acabei fazendo a campanha de um amigo lá em Araraquara e a partir dali comecei a gostar de participar, de fazer o debate político e comecei minha vida no PT lá de Araraquara nos anos 80. Foi assim que começou um pouco a minha história, na política e com o PT. A Igreja Católica, que à época tinha uma visão das comunidades eclesiais de base, do concílio, das ideias de participação, de transformação, e foi ali que eu comecei a minha história na igreja e também na política. Primeiro, acho que é interessante entender como é que eu vim parar aqui. Eu comecei minha militância na igreja, fiz campanha para o PT em 82 e fui participar de grupo de jovens, do grupo de jovens, do conselho da paróquia. Fiz de tudo na igreja. Aí eu percebi que não tinha mais espaço ali, mas também tinha dúvida se eu queria ser padre, se eu não queria. E aí surgiu um convite para vir trabalhar, na verdade vim estudar e vim morar aqui em São Paulo, lá na Zona Leste, no Parque São Rafael, até para poder descobrir se eu tinha ou não vocação sacerdotal. E aí, em 84, em janeiro de 84, eu vim para São Paulo e fui fazer filosofia e também descobri a minha vocação. Passado um tempo eu percebi que eu não tinha vocação para padre, mas acabei ficando aqui em São Paulo. Aí fui dar aula, fui trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e comecei um pouco também o meu envolvimento com o movimento sindical aqui em São Paulo. Foi assim que eu vim parar em São Paulo e comecei toda essa história que passa pela igreja também de São Paulo, pela Igreja Católica, pelo Sindicato dos Metalúrgicos e pelo PT na Zona Leste, lá em São Mateus. De 84 para 2004 tem 20 anos. Nesse período eu fui presidente do Diretório Zonal de São Mateus, eu fui chefe de gabinete na Câmara por 14 anos, eu fui chefe de gabinete da prefeita Marta e aí em 2004 eu fui candidato com apoio dos companheiros da região, de outras regiões e fui eleito. Foi meu primeiro mandato, mas até chegar à eleição de 2004 teve toda uma história que passou pelo partido local, pelo diretório municipal, pelo diretório estadual, pela militância na cidade, nos problemas da cidade, até a minha candidatura de 2004. Eu acho que eu consegui aprovar e ter sancionado mais de 3, 4 projetos, mas eu diria que os dois que eu considero os mais importantes, um é na área de finanças públicas, que dá transparência a receita e despesa. O Odilon fez das receitas e eu fiz das despesas. Isso passou já antes da transparência, antes da disponibilização dos dados, a ser obrigatório a prefeitura disponibilizar no seu site. O outro foi do MOVA, que é o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eu não falei, mas um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui em São Paulo, em 84, 85, foi trabalhar com a alfabetização de jovens e adultos. Foi lá que eu conheci o método Paulo Freire, tive contato com educadores populares e quando eu fui vereador eu apresentei esse projeto que institui o MOVA como um programa oficial da prefeitura. Você não tem mais aquela que troca prefeito, acaba projeto, acaba programa. O MOVA passou a fazer parte do currículo da rede. E eu tive o prazer de aprovar e teve sanção do prefeito. Depois tive outros projetos que não foram sancionados, mas que eu considero importantes. Um deles é um projeto que a gente elaborou a partir da realidade da cidade, que é a identificação dos ônibus, quando ele foi fabricado e quando ele começou a operar. Me lembro que o prefeito Kassab achou que era um absurdo o projeto, que não precisava e tal, e vetou. E 15 dias depois, por um decreto ou uma portaria, não me lembro qual foi o instrumento legal, ele instituiu a identificação. Então, ele tirou a possibilidade de um vereador de oposição de aprovar um projeto que eu considero importante e alguns ônibus têm. Infelizmente, como é uma portaria,
nem todos os ônibus têm. Se você observar, alguns, principalmente os velhos, eles não colocam. Então, essa é uma das coisas que, inclusive, eu quero retomar. Se o projeto é bom, se ele foi colocado em prática, o prefeito podia ter dado a autoria ao vereador. Mas eu acho que não importa. O que importa é que está sendo colocado em prática, as pessoas podem fiscalizar a idade do ônibus. Então, no primeiro mandato, uma das prioridades que tinha no mandato, além da fiscalização, foi participar da comissão da criança e do adolescente, depois criança, adolescente e juventude. E nós realizamos aqui na Câmara vários debates, fizemos projetos de lei, que infelizmente acabaram não sendo aprovados, mas a gente criou uma dinâmica aqui em que os conselheiros tutelares, os movimentos participavam com muita frequência. A comissão deixou de ser pró forma para ser uma comissão ativa, atuante e que teve uma participação, uma presença muito grande no parlamento e na cidade. Nesse mandato a gente discutiu alguns focos. Eu não falei, mas eu sou professor do município. Minha escola é a Escola Padre Batista, fica no Jardim Dona Sinhá, uma escola que precisa de reforma, que precisa ser reorganizada e que tem um papel muito importante naquela comunidade, uma comunidade carente que está lá no Sapopemba. Quais são os focos deste mandato? Um deles é educação, porque eu sou professor e a gente entende que é preciso ter um olhar muito grande para a educação. E pensar a educação a partir da criança, do adolescente e da juventude. Então, a ideia da questão da criança e do adolescente, ela não ficará distante do mandato, mas a gente quer trabalhar a partir dessa perspectiva, desse recorte, a educação na cidade. Discutindo qualidade, a educação integral, os projetos que o prefeito Fernando Haddad apresentou na campanha, a gente quer ajudar no debate no parlamento e na aplicação desses projetos. Isso vai fazer com certeza com que a qualidade da educação mude e que a gente resgate as nossas crianças, os nossos adolescentes para uma educação de qualidade e que ela passe a olhar a educação como uma possibilidade não só de ganhar o leve leite, o uniforme, mas também de ser cidadão nessa cidade. E o segundo foco, que eu não falei, que é, na minha opinião, também um dos grandes eixos do governo Fernando Haddad, que é a questão do Arco do Futuro. Quando eu fui vereador, a gente apresentou e aprovou uma frente parlamentar de defesa do desenvolvimento da Zona Leste. Foi um pequeno embrião desse debate aqui no parlamento. A gente trouxe secretários, discutimos com parlamentares das cidades do entorno da Zona Leste, e nós queremos retomar esse debate. Agora, não mais só como um projeto de desenvolvimento da Zona Leste, mas como um projeto de desenvolvimento para a cidade, que é a história do Arco do Futuro que o prefeito Fernando Haddad apresentou na campanha, que vai mexer na Zona Sul, na Sudeste, na Norte, passando pelo eixo Marginal Pinheiros, Tietê, Cupecê e Jacupêssego, que são grandes avenidas e que precisam ter um outro olhar. Esse outro olhar significa levar emprego, educação de qualidade, melhoria da qualidade de vida, evitando que as pessoas morem na periferia e venham trabalhar no centro ou em outras regiões. Isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduzir a quantidade de usuários do transporte coletivo que está saturado e melhorar a cidade. É mudar a lógica. Essa lógica que é do centro para o bairro, do bairro para o centro, a gente quer inverter, quer fazer com que os bairros tenham as suas características priorizadas, tragam empresas que não poluam, melhore o viário e isso facilita e faz parte desse projeto do Arco do Futuro, em que as pessoas podem morar no bairro em que elas moram e trabalhar naquele próprio bairro. Isso é uma facilidade que as pequenas cidades têm e que, infelizmente, as metrópoles têm mais dificuldade. Eu não diria um projeto específico, mas eu estou retomando todos os projetos que eu apresentei, projetos que eu considero que são importantes, por exemplo, para os trabalhadores da CET, para os estudantes dos projetos que a Prefeitura desenvolve. Eu quero dialogar com várias áreas, mas eu vou ter dois focos. A questão do Arco do Futuro, a questão da educação. E o Arco do Futuro, quem fala, mas é só emprego, viário? Não. Também habitação, saúde, todas as coisas que envolvem o desenvolvimento de uma região. Então, isso faz com que eu também dialogue com os vários setores e várias áreas de demanda da cidade.
Então, um mandato transparente, aberto ao diálogo e que quer ter presença nas regiões. Uma das coisas que a gente está discutindo é a ideia de plenárias regionais de 3 em 3 meses para prestar conta do mandato, para ouvir as pessoas. Muitas vezes, aquele que te elege, ou que te ajuda, ou que vota em você, tem uma dificuldade muito grande de acesso. Então, quero também inverter essa lógica, colocar o mandato no bairro para ouvir mais e trazer projetos para casa. O vereador não tem projeto pronto na cabeça. Muitas vezes os projetos surgem a partir da realidade, das dificuldades das pessoas nos seus bairros, nas suas residências, no dia a dia da cidade.